Capítulo 42. Antes da Pedra de Tyr. Não sabemos os nomes das mulheres que estavam no palácio de Grendel, disse Leosteren. Não podemos adicioná-las à lista. Rand tentou ignorar o louco. Isso provou ser impossível. Leosteren continuou. Como podemos continuar a lista se não sabemos os nomes? Na guerra, procuramos as donzelas que caíram, encontramos todas. A lista está falha. Não posso continuar. Não é sua lista. Rand rosnou. É minha, Leosteren. Minha. Não. O louco gaguejou. Quem é você? É meu. Eu fiz isso. Não posso continuar agora que eles estão mortos. Oh, luz. Fogo baleico. Por que usamos fogo baleico? Eu prometi que nunca mais faria isso. Rand fechou os olhos com força, segurando firmemente as rédeas de Taidaishar. O cavalo de guerra seguiu seu caminho pela rua. Os cascos batiam na terra batida, um após o outro. O que nos tornamos? Leosteren sussurrou. Vamos fazer isso de novo, não vamos? Matar todos eles. Todos que amamos. De novo, de novo, de novo. De novo e de novo, Rand sussurrou. Não importa, contanto que o mundo sobreviva. Eles me amaldiçoaram antes, xingaram Dragomunt e pelo meu nome, mas eles viveram. Estamos aqui, prontos para lutar. De novo e de novo. Rand? Perguntou-me. Ele abriu os olhos. Ela cavalgava sua égua parda ao lado de Taidaishar. Ele não podia deixar que ela, ou qualquer um deles, o visse escorregando. Eles não deviam saber o quão perto ele estava de desmaiar. Tantos nomes que não conhecemos, Leosteren sussurrou. Tantos mortos por nossas mãos. E isso foi só o começo. Estou bem, Min, ele disse. Eu estava pensando. Sobre as pessoas. Min perguntou. As calçadas de madeira de Bandar Eban estavam cheias de pessoas. Rand não via mais as cores de suas roupas, ele via o quão gastas elas estavam. Ele via os rasgos no tecido magnífico, os remendos puídos, a sujeira e as manchas. Praticamente todos em Bandar Eban eram refugiados de um tipo ou de outro. Eles o observavam com olhos assombrados. Cada vez que ele conquistou um reino antes, ele o deixou melhor do que quando chegou. Rand removeu tiranos Forsaken, pôs fim à guerra e aos cercos. Ele expulsou invasores Shaido, entregou comida, criou estabilidade. Cada terra que ele destruiu foi, essencialmente, salva ao mesmo tempo. Arad Doman era diferente. Ele trouxe comida, mas essa comida atraiu ainda mais refugiados, esgotando seus suprimentos. Ele não só falhou em dar-lhes paz com o Seanchan, como se apropriou de suas únicas tropas e as enviou para vigiar as terras da fronteira. Os mares ainda eram inseguros. A pequena imperatriz Seanchan não confiava nele. Ela continuaria seus ataques, talvez os dobrasse. Os Domani seriam pisoteados sob os cascos da guerra, esmagados entre os Trollocs invasores ao norte e o Seanchan ao sul. E Rand os estava deixando. De alguma forma, as pessoas perceberam isso, e era muito difícil para Rand olhar para elas. Seus olhos famintos o acusavam. Por que trazer esperança e depois deixá-la secar, como um poço recém-cavado durante uma seca? Por que nos forçar a aceitar você como nosso governante, apenas para nos abandonar? Flynn e Naef cavalgaram na frente dele. Ele podia ver seus casacos pretos à frente enquanto eles montavam seus cavalos observando a procissão de Rand se aproximar da praça da cidade. Os alfinetes brilhavam em suas golas altas. A fonte na praça ainda fluía entre cavalos de cobre brilhantes saltando de ondas de cobre. Qual daqueles Domani silenciosos continuou a iluminar a fonte, quando nenhum rei governava e metade do conselho mercante estava perdido? O Aiel de Rand não conseguiu rastrear o suficiente do conselho para formar uma maioria. Ele suspeitava que Grendel havia matado ou capturado o suficiente deles para impedir que um novo rei fosse escolhido. Se algum dos membros do conselho mercante fosse bonito o suficiente, eles teriam se juntado às fileiras de seus animais de estimação, o que significava que Rand os havia matado. Ah, disse Leosteren. Nomes que posso adicionar à lista. Sim. Bashere cavalgou até Rand, juntando os bigodes, parecendo pensativo. Sua vontade está feita, ele disse. Lady Shadmar. Rand perguntou. Retornou à mansão dela, disse Bashere. Fizemos o mesmo com os outros 4 membros do conselho mercante que os Aiel estavam mantendo perto da cidade. Eles entendem o que devem fazer. Sim, Bashere disse, suspirando. Mas não acho que eles farão isso.
Se você me perguntar, no momento em que formos embora eles sairão correndo da cidade como ladrões fugindo de uma prisão assim que os guardas forem embora. Rand não reagiu. Ele ordenou que o conselho mercante escolhesse novos membros, e em seguida, escolhesse um rei. Mas Basheri provavelmente estava certo. Rand já tinha relatórios de outras cidades ao longo da costa, para onde ele havia dito a seus Aiel para se retirarem. Os líderes da cidade estavam desaparecendo, correndo diante do suposto ataque Seanchan. Arad-Doma, como um reino, estava acabado. Como uma mesa carregada com muito peso, ele logo entraria em colapso. Não é problema meu, Rand pensou, sem olhar para as pessoas. Eu fiz tudo o que pude. Isso não era verdade. Embora ele quisesse ajudar os Domani, seus verdadeiros motivos para vir tinham sido lidar com Seanchan, descobrir o que tinha acontecido com o rei e rastrear Graendal. Sem mencionar proteger o que pudesse das Borderlands. Quais são as novidades de Ituralde? Rand perguntou. Nada de bom, eu temo, Basheri disse severamente. Ele teve escaramuças com Trollocs, mas você já sabia disso. Os Shadowspawn sempre recuam rapidamente, mas ele avisa que algo está se formando. Seus batedores vislumbram forças grandes o suficiente para atacá-lo. Se os Trollocs estão se reunindo lá, então eles provavelmente estão se reunindo em outro lugar também. Particularmente no Gap. Malditos sejam os Borderlanders. Rand pensou. Vou ter que fazer algo sobre eles. Logo. Chegando à praça, ele freou Taidaishar e acenou para Flynn e Naef. Ao seu sinal, cada um abriu um grande portal na praça da cidade. Rand queria sair diretamente do terreno da mansão de Lady Shadmar, mas isso seria desaparecer como um ladrão, estar lá um dia e desaparecer no outro. Ele pelo menos deixaria as pessoas verem que ele estava saindo e saber que elas tinham sido deixadas por conta própria. Eles se alinhavam nos calçadões, assim como faziam quando Rand entrou na cidade pela primeira vez. Se possível, estavam mais quietos agora do que antes. Mulheres em seus vestidos elegantes, homens em casacos coloridos e mangas franzidas por baixo. Havia muitos sem a pele acobreada dos Domani. Rand havia atraído muitos para a cidade com promessas de comida. Hora de ir. Ele se aproximou de um dos portais, mas uma voz gritou. Lord Dragon. Era fácil ouvir a voz, já que a multidão estava muito silenciosa. Rand se virou na cela, procurando a fonte da voz. Um homem esbelto com casaco vermelho Domani, abotoado na cintura, aberto em um V na frente, com uma camisa de babados por baixo. Seus brincos dourados brilhavam enquanto ele abria caminho pela multidão com os cotovelos. O Aiel o interceptou, mas Rand o reconheceu como um dos mestres do cais. Rand acenou para o Aiel deixar o homem, Iralin era seu nome, se aproximar. Iralin correu até Taidaishar. Ele estava atipicamente barbeado para um homem Domani, e seus olhos estavam sombreados pela falta de sono. Meu senhor dragão, disse o homem em voz baixa, parado ao lado do cavalo de Rand, a comida. Ela estragou. Que comida? Rand perguntou. Tudo isso, disse o homem, a voz tensa. Cada barril, cada saco, cada pedaço em nossos estoques e nos navios do povo do mar. Meu senhor, não está apenas cheio de gorgulhos. Ficou preto e amargo, e faz os homens ficarem doentes ao comê-lo. Tudo isso, ele repetiu, chocado. Tudo, Iralin disse suavemente. Centenas e centenas de barris. Aconteceu de repente, num piscar de olhos. No momento, estava bom, no momento seguinte. Meu senhor, tantas pessoas vieram à cidade porque ouviram que tínhamos comida. Agora não temos nada. O que faremos? Rand fechou os olhos. Meu senhor. Iralin perguntou. Rand abriu os olhos e chutou Taidaishar para que se movesse. Ele deixou o mestre das docas para trás, de boca aberta, e passou pelo portão. Não havia mais nada que Rand pudesse fazer. Nada mais que ele faria. Ele tirou a fome que se aproximava da mente. Era chocante o quão fácil isso era. Bandar Eban desapareceu. Aquelas pessoas muito silenciosas desapareceram. No momento em que ele passou pelo portal, aplausos explodiram da multidão que esperava. Foi tão chocante, um contraste tão grande, que Rand parou Taidaishar, atordoado. Lágrimas se espalharam diante dele. Esta era uma das grandes cidades, enorme e extensa, e os portões abriam diretamente para Feastershan, uma das principais praças da cidade. Uma pequena fileira de Ashamen saudou com os punhos no peito. Rand os havia enviado mais cedo naquela manhã para preparar a cidade para sua chegada e limpar a praça para os portões. As pessoas continuaram a aplaudir. Milhares se reuniram,
e banners of light tremulavam no topo de dezenas de postes erguidos pela multidão. A adulação atingiu Rand como uma onda de reprovação. Ele não merecia tal elogio. Não depois do que ele tinha feito em Arad Doma. Deve continuar se movendo, ele pensou, chutando Taidaishar para se mover novamente. Os cascos do cavalo batiam em lajes aqui, em vez de terra umedecida pela chuva. Bandar Eban era uma cidade grande, mas Tyr era algo completamente diferente. Ruas serpenteavam pela paisagem, alinhadas com edifícios que a maioria dos camponeses chamaria de apertados, mas que eram comuns para os taírens. Muitos dos telhados pontiagudos de ardósia ou telha tinham homens ou meninos empoleirados em suas bordas, esperando uma visão melhor do Lorde Dragão. As pedras de construção eram de um tom mais claro aqui do que em Bandar Eban, e eram o material de construção preferido. Talvez fosse por causa da fortaleza que se erguia sobre a cidade. A Pedra de Tyr era chamada uma relíquia de uma era anterior, ainda impressionante. Rand trotou para frente, Min e Basheri ainda cavalgando por perto. Aquela multidão rugiu. Tão alto. Perto dali, 2 pingentes esvoaçantes foram pegos pelo vento e inexplicavelmente emaranhados. Os homens que o seguravam no alto, perto da frente da multidão, os abaixaram e tentaram separá-los, mas eles estavam bem amarrados, de alguma forma torcidos daquele jeito pelo vento. Rand passou por eles sem quase nenhuma atenção. Ele parou de se sentir surpreso com o que sua natureza Taveren podia fazer. Rand ficou surpreso, no entanto, ao ver tantos estrangeiros na multidão. Isso não era tão incomum. Tyr sempre via muitos forasteiros, recebia bem aqueles que negociavam especiarias e sedas do leste, porcelanas dos mares, grãos ou tabaco do norte e histórias de qualquer lugar que pudessem ser coletadas. No entanto, Rand descobriu que os forasteiros, não importava a cidade, lhe davam menos atenção quando ele os visitava. Isso era verdade mesmo quando aqueles forasteiros eram de outro país que ele havia conquistado. Quando ele estava em Cairhien, os Cairhienin o bajulavam, mas se ele estivesse em Ilian, os Cairhienin o evitavam. Talvez eles não gostassem de ser lembrados de que seu senhor e o senhor de seu inimigo eram o mesmo homem. Aqui, no entanto, ele não teve problemas em contar estrangeiros, Sifolk com sua pele escura e suas roupas largas e brilhantes, Murandias, em seus casacos longos e bigodes encerados, Ilianês barbudos com golas viradas para cima, Cairhienin de rosto pálido com listras em suas roupas. Havia também homens e mulheres que usavam lã andorana simples. Menos estrangeiros aplaudiram do que os locais, mas eles estavam lá, vigilantes. Basheri examinou a multidão. As pessoas parecem surpresas, Rand se viu dizendo. Você esteve fora por um tempo. Basheri juntou os bigodes em pensamento. Sem dúvida os rumores voaram mais rápido que flechas, e muitos estalajadeiros contaram histórias sobre sua morte ou desaparecimento para encorajar outra rodada de bebidas. Luz. Parece que passo metade da minha vida pisoteando um rumor ou outro. Quando isso vai acabar? Basheri riu. Quando você conseguir parar o rumor em si, eu vou descer do meu cavalo e montar numa cabra. E me tornar um dos Sifolk também. Rand ficou em silêncio. Seus seguidores continuaram a se amontoar pelos portões. Quando os Saldaianos entraram em Tyr, quase todos eles seguraram suas lanças mais retas, seus cavalos empinando. As Aes Sedai não seriam pegas se exibindo, mas pareciam menos murchas, seus rostos sem idade encarando a multidão de maneira sagaz. E os Aiel, seus passos rondantes um pouco menos cautelosos, suas expressões menos cautelosas, pareciam mais confortáveis com os aplausos do que com aqueles olhos silenciosos e acusadores de Domani. Basheri e Rand se moveram para o lado, me seguindo silenciosamente. Ela parecia distraída. Ninaeve e Katsuane não estavam na mansão quando Rand anunciou sua partida. O que elas poderiam estar fazendo? Ele duvidava que estivessem juntas, aquelas mulheres mal toleravam ficar no mesmo cômodo. De qualquer forma, elas ouviriam para onde ele tinha ido e o encontrariam. Desse ponto em diante, Rand seria fácil de localizar. Nada mais de se esconder em mansões arborizadas. Nada mais de viajar sozinha. Não com Lan e seus Malkieri cavalgando para o Gap. Não havia tempo suficiente. Basheri observava os portões abertos, os Aiel passando por eles em pé silenciosos. Esse método de viagem estava se tornando familiar para eles. Você vai contar a Ituralde? Basheri finalmente perguntou. Sobre sua retirada. Ele vai ouvir, Rand disse. Seus mensageiros foram ordenados a trazer relatórios para Bandar Eban. Eles logo descobrirão que não estou mais lá. E se ele deixar as terras fronteiriças para retomar sua guerra contra Shanshan? Então ele vai desacelerar o Seanchan,
Rand disse. E evitar que mordam meus calcanhares. Isso será um uso tão bom para ele quanto qualquer outro. Bashere olhou para ele. O que você espera que eu faça, Bashere? Rand perguntou calmamente. Aquele olhar era um desafio, ainda que sutil, mas Rand não o encararia. Sua raiva permaneceu congelada. Bashere suspirou. Não sei, ele disse. Essa coisa toda é uma bagunça, e não vejo saída, cara. Entrar em guerra com o Seanchan nas nossas costas é a pior posição que consigo pensar. Eu sei, Rand disse, olhando para a cidade. Tyr será deles quando isso acabar, provavelmente Illian também. Queime-me, mas teremos sorte se eles não conquistarem todo o caminho até Andor enquanto estivermos de costas. Mas temos que assumir que Turalde abandonará seu posto assim que as notícias do meu fracasso chegarem até ele. Isso significa que nosso próximo movimento tem que ser em direção ao exército Borderlander. Qualquer reclamação que seus parentes tenham comigo deve ser resolvida rapidamente. Tenho pouca paciência para homens que abandonam seus deveres. Fizemos isso? Leos Therin perguntou. Quem abandonamos? Quieto. Rand rosnou. Volte para suas lágrimas, louco, e me deixe em paz. Bashere recostou-se pensativamente na cela. Se estava pensando em Rand abandonando os Domani, não disse nada. Finalmente, balançou a cabeça. Não sei do que se trata, Tenobia. Pode ser tão simples quanto sua raiva por mim por ter partido para segui-lo. Pode ser tão difícil quanto uma exigência de que você se submeta à vontade dos monarcas da fronteira. Não consigo imaginar o que a afastaria e aos outros da praga em um momento como este. Nós logo descobriremos, Rand disse. Eu quero que você pegue alguns Ashamen e descubra onde Tenobia e os outros estão acampados. Talvez nós descubramos que eles desistiram dessa parada de tolos e voltaram para onde eles pertencem. Tudo bem, então, disse Bashere. Deixe-me ver meus homens acomodados e eu vou embora. Rand assentiu bruscamente, então virou sua montaria e começou a trotar pela rua. As pessoas estavam alinhadas de ambos os lados, conduzindo-o adiante. A última vez que ele visitou Tyr, ele tentou vir disfarçado, apesar de todo o bem que isso lhe fez. Qualquer um que conhecesse os sinais saberia que ele estava na cidade. Eventos incomuns, estandartes se amarrando, homens caindo de prédios e pousando ilesos, eram apenas o começo. Seu efeito Taveren parecia estar ficando mais poderoso, causando distorções cada vez maiores. E mais perigosas. Durante sua última visita, Tyr foi sitiada por rebeldes, mas a cidade não sofreu. Tyr tinha muito comércio para se incomodar com algo tão simples quanto um cerco. A maioria das pessoas vivia normalmente, mal reconhecendo os rebeldes. Os nobres podiam jogar seus jogos, desde que não perturbassem as pessoas mais honestas. Além disso, todos sabiam que a pedra resistiria, como quase sempre. Ela pode ter se tornado obsoleta por viajar, mas para invasores que não tinham acesso ao poder único, a pedra era virtualmente impossível de tomar. Por si só, era mais massiva do que muitas cidades, uma expansão gigantesca de muros, torres e fortificações íngremes sem uma única fenda em sua rocha. Incluía forjas, armazéns, milhares de defensores e seu próprio cais fortificado. Nada disso seria de grande utilidade contra um exército de Seanchan com Damani e Haken. Multidões se alinharam na rua até o Stone Verde, o grande espaço aberto que cercava o Stone em 3 lados. É um campo de matança, disse Leos Therin. Aqui, outra multidão aplaudiu Rand. Os portões da pedra estavam abertos, e uma delegação acolhedora o aguardava. Darlin, outrora um alto senhor, agora rei de Tyr, estava montado em um brilhante garanhão branco. Mais baixo que Rand por pelo menos uma cabeça, o Tairen tinha uma barba preta curta e cabelo curto. Seu nariz proeminente o impedia de ser bonito, mas Rand o achava muito aguçado de espírito e honra. Afinal, Darlin se opusera a Rand desde o início, em vez de se juntar àqueles que se apressaram em adorá-lo. Um homem cuja lealdade era difícil de ganhar era frequentemente alguém cuja lealdade também estaria segura quando ele estivesse fora de sua vista. Darlin fez uma reverência a Rand. Dobraine, de rosto pálido, vestido com casaco azul e calças brancas, estava montado em um castrado ruão ao lado do rei. Sua expressão era ilegível, embora Rand suspeitasse que ele ainda estivesse desapontado por ter sido mandado de Ara-Doman tão cedo. Linhas de defensores da pedra estavam diante do muro, espadas seguradas diante deles, couraças e capacetes estriados brilhavam quase incandescentes. Suas mangas bufantes eram listradas de preto e dourado, e acima deles balançava a bandeira de Tyr, um campo meio vermelho, meio dourado marcado com 3 crescentes prateados.
Rand podia ver que a praça dentro do muro estava cheia de soldados, muitos nas cores dos defensores, mas muitos não usavam uniforme além de uma tira vermelha e dourada amarrada em volta dos braços. Esses seriam os novos recrutas, os homens que Rand havia ordenado que Darlin reunisse. Era uma exibição para produzir admiração. Ou talvez para acariciar o orgulho de um homem. Rand parou Taidaishar antes de Darlin. Infelizmente, o galo Veiramon acompanhou o rei, montando seu cavalo logo atrás de Darlin. Veiramon era tão desprovido de inteligência que Rand mal confiaria nele para trabalhar em um campo sem supervisão, muito menos comandar um esquadrão de tropas. Verdade, o homem baixo era corajoso, mas isso provavelmente era apenas porque ele era muito lento de pensamento para considerar a maioria dos perigos. Como sempre, Veiramon parecia ainda mais tolo por tentar se auto-intitular como algo diferente de um palhaço. Sua barba estava encerada, seu cabelo estava cuidadosamente arrumado para esconder o quanto ele estava ficando calvo e suas roupas eram ricas. Um casaco e calças cortadas como se fossem um uniforme de campo, mas nenhum homem usaria um tecido tão fino na batalha. Nenhum homem além de Veiramon. Eu gosto dele, pensou Leosterin. Rand começou. Você não gosta de ninguém. Ele é honesto, Leosterin respondeu, então riu. Mais do que eu, com certeza. Um homem não escolhe ser idiota, mas ele escolhe ser leal. Poderíamos fazer muito pior do que ter esse homem como seguidor. Rand manteve a língua. Discutir com o louco era inútil. Leosterin tomava decisões sem razão. Pelo menos ele não estava cantarolando sobre uma mulher bonita de novo. Isso poderia ser uma distração. Darlin e Dobraine se curvaram para Rand, Veiramon os imitando. Havia outros atrás do rei, é claro. Lady Caroline era um dado adquirido. A esbelta Cairienin era tão bonita quanto Rand se lembrava. Uma opala branca pendia de sua testa, a corrente dourada entrelaçada em seu cabelo escuro. Rand teve que se forçar a desviar o olhar. Ela parecia muito com sua prima, Moiraine. Com certeza, Leosterin começou a nomear os nomes da lista, Moiraine na vanguarda. Rand se preparou, ouvindo o homem morto no fundo de sua mente enquanto estudava o resto do grupo. Todos os altos senhores e damas de Tyr restantes estavam lá, em cima de suas próprias montarias. Anaiela, sorrindo afetadamente, sentou seu cavalo baio ao lado de Veiramon. E ela estava usando um lenço com suas cores. Rand a achava um pouco mais criteriosa do que isso. Torian tinha um sorriso naquele rosto irregular. Uma pena que ele ainda estivesse vivo quando homens muito melhores entre os altos senhores haviam morrido. Simaan, Standa, Tedosian e Arne, todos os quatro se opuseram a Rand, liderando o cerco contra a pedra. Agora eles se curvavam a ele. Alanna também estava lá. Rand não olhou para ela. Ela estava triste, ele podia perceber através do vínculo deles. E bem que ela deveria estar. Meu senhor dragão, Darlin disse, endireitando-se na cela, obrigado por enviar Dobraine com seus desejos. Sua voz transmitiu seu descontentamento. Ele correu para reunir um exército sob o comando urgente de Rand, então Rand o forçou a não fazer nada por semanas. Bem, os homens ficariam felizes com as semanas extras de treinamento em breve. O exército está pronto, Darlin continuou, hesitante. Estamos preparados para partir para Arad Doman. Rand assentiu. Ele tinha a intenção original de colocar Darlin em Arad Doman, para que pudesse tirar Aiel e Ashamen para colocação em outro lugar. Ele se virou, olhando para a multidão, distraidamente percebendo por que havia tantos estrangeiros entre eles. A maioria dos nacionais havia sido recrutada para o exército e agora estava em fileiras dentro da pedra. Talvez as pessoas na praça e nas ruas não estivessem lá para comemorar a chegada de Rand. Talvez pensassem que estavam aplaudindo seus exércitos partindo para a vitória. Você fez bem, Rei Darlin, disse Rand. Já era hora de alguém em Tyr aprender a obedecer ordens. Sei que seus homens estão impacientes, mas eles terão que esperar um pouco mais. Abram quartos para mim na pedra e cuidem para alojar os soldados de Bashere e os Aiel. A confusão de Darlin aumentou. Muito bem. Não somos necessários em Arad Doman, então. O que Arad Doman precisa, ninguém pode dar, disse Rand. Suas forças virão comigo. Claro, meu senhor. E para onde marcharemos? Para Shayol Ghul.